ao Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos comentar a lição de número 12, lição essa que vai ser lecionada no dia 21 de junho de 2026. O título da nossa lição é A Reconciliação de Jacó com Esaú. Para comentar a lição está aqui o presbítero Alexandre e o presbítero Wagner. Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor. Isso aí. Nós vamos fazer uma oração, logo em seguida vamos continuar o comentário. Oremos. Senhor Jesus, Sim, nós te agradecemos por estarmos aqui. Oh, meu Senhor Jesus. Pedimos a tua graça, o teu amor, a tua Sim, bondade. Deus. Venha abençoar, Senhor, nossa aula. Jesus, tu possa Senhor, abençoar Jesus, cada abençoe. aluno da escola dominical, cada professor. Peço-te, Nós te Senhor. pedimos, Senhor, que a tua graça, o teu Oh, amor e o teu Deus. Espírito Santo seja sobre todos nós, Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Amém. Amém. Irmão Wagner, faz a leitura do texto áureo da verdade prática. Sim, a leitura do texto áureo está registrada em Gênesis 33, 4, que diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-o sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. E a verdade prática diz assim: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A lição é muito boa. Essa daqui. A leitura bíblica em classe nessa semana, irmãos, está em Gênesis 33, versículo 1 ao 10. Os objetivos da nossa lição são: 1. Explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. 2. Mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E 3. Saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Wagner, vou pedir para o irmão fazer um breve comentário aqui da introdução. Sim, irmão. Hoje essa lição ela é importante, porque de uma vida transformada sempre tem um perdão de Deus. Exato. Mas tem a reconciliação e o perdão com o próximo, né, irmão Alexandre? É um perdão tanto vertical como horizontal. Então, aquilo que você recebe na vertical, você precisa distribuir na horizontal. E Jacó foi um exemplo para nós. Na aula passada, nós falamos muito bem a respeito das aplicações que nós retiramos da vida de Jacó para a nossa própria aplicação. E uma dessas aplicações, eu quero destacar aqui na introdução o que? O inesperado aconteceu, a qual o encontro fraternal entre os irmãos, que pela graça de Deus, irmão Alexandre, tomaram atitudes não de menos valor, não de qualquer coisa, mas o comentarista colocou aqui algo intensificando, de valor, perdoando um ao outro. Então a lição aqui já está mostrando que é maior e melhor você ter comunhão com o teu próximo, e a lição fala muito sobre isso, do que ser abençoado materialmente. Apenas, né? Exato, né, irmão Alexandre? Então, irmão, essa lição, ela vai extrair e vai nos mostrar que o homem que é transformado precisa ter um coração aberto para perdoar, para reconciliar-se, porque na vida do dia a dia nem tudo será mar de rosas, né, irmão Alexandre? E assim como os outros falham, nós também erramos. Exatamente. É importante ter isso em mente. Entrando aqui no ponto 1, irmão, nós temos irmãos em conflito: Jacó, o item 2, Esaú, e o terceiro, Raquel. Aqui falando um pouquinho de Jacó, ele faz um retorno à luta de Jacó com o anjo e essa mudança de caráter que ele teve. Eu queria destacar uma frase que ele diz aqui, está assim: esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Isso aqui é importante porque Jacó ele fez muitas atitudes assim que aparentemente davam certo e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que o resultado benéfico de todas as ações de Jacó está em Deus. E aí ele acrescenta o seguinte: em nossa jornada cristã,
também não podemos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Sim. Nós temos uma tendência como seres humanos a nos orgulharmos daquilo que nós fazemos. E o orgulho, ele tem uma característica que nós aqui, como no português, a língua portuguesa, ou a palavra orgulho, ela tem sempre um significado muito negativo, Sim. né? Mas existe um prazer de quando você faz alguma coisa e aquilo dá certo, e isso não é ruim, é bom. Esse sentimento agradável de que você se propôs a fazer um trabalho e no final de tudo aquele trabalho saiu, funcionou. Acho que aqui um grande exemplo é alguém que se propõe a construir uma casa. Sim. E depois que ele termina a casa, ele foi lá, colocou bloco por bloco, fez acabamento, quando ele constrói tudo, e aquilo dá um significado de prazer, né? Um médico não opera um paciente, e depois, no final, tudo fica bem, o paciente está lá saudável. Então, isso tudo nos traz um orgulho, um prazer de que o nosso trabalho tem um resultado. Sim. Só que a gente não pode esquecer que em tudo isso, a mão de Deus está ali. Sim. E Jacó, isso ficou muito nítido, muito claro para ele, depois do encontro do Val de Jabó. Exato. Né? E como é que é Esaú? Wagner, fala aí um pouquinho. Deus, ele trabalha de diversas maneiras, de diversas maneiras e de maneiras diferentes. Enquanto Jacó tem um encontro com Deus, Deus vai trabalhando no coração de Esaú. Exato. Então são situações diversas e de maneiras diferentes. É por isso que nós não podemos sistematizar uma maneira onde Deus trabalha, né, irmão Alexandre? Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar. E no ponto de número 2, a gente observa que enquanto Deus está trabalhando na vida de Jacó, Deus também está trabalhando na vida de Esaú. Então, Deus não deixa de trabalhar na vida do ser humano. Só que nesse momento, nesse contexto onde Deus começa a trabalhar no coração do ser humano, vem então uma atitude. E eu achei isso bem interessante quando o comentarista ele colocou o seguinte, irmão Alexandre. Olha só, a religião não tem esse poder e o casamento, por melhor que seja, o cônjuge também não. Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato. O primogênito Isaac perdeu a bênção porque trocou por um prato ensopado. Ao ser enganado por seu irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. E o que acontece, irmão? Toda essa atitude de Esaú e toda essa atitude de Jacó, enquanto um desprezava, o outro queria aproveitar o desprezo, já que ele está desprezando, eu vou aproveitar esse desprezo para tirar alguma coisa. Deus começa a trabalhar futuramente no coração de ambos, um pelo desprezo e o outro pela barganha, o outro pelo querendo ser o melhor. Mas no final, irmão, o encontro de Esaú com Jacó foi extraordinário. Deus sabe trabalhar no coração desses dois homens. E aí, no ponto de número 3, a gente pode ver como Raquel trabalha, né, irmão Alexandre? E como Raquel trabalha, Vaz? Fala aí como que Raquel trabalha. No finalzinho desse ponto, acho que para a gente começar a conversa, ele vai falar assim: para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Sim. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Nós comentamos um pouquinho disso na semana passada, mas é importante aí que o comentarista ressalta de novo essa preferência que Jacó tinha por Raquel. Sim. E, consequentemente, a preferência veio também para José. Sim. Né, porque tem todo aquele contexto.
Agora, eu queria destacar um ponto que eu acho que reforçar isso, todas as atitudes de Jacó, elas são atitudes da época. Sim. São ações da época. A gente não pode pegar essa lição aqui e julgar que eles faziam errado totalmente fora ao contexto, porque é o costume da época. Agora, o que nós temos que fazer é que dentro desse costume tem coisas ali que são demasiado. Então, Jacó ter essa preferência tão grande, uma vez que ele assumiu a mulher, Léia, os filhos, ele tinha que ter tratado todos os filhos de forma igual, mas ele se deixou levar por essa preferência. Mas ele também é fruto de um pai que também se deixou levar por uma preferência. Sim. E nós temos que cuidar disso, porque esse conflito entre irmãos, ele intensificou, ele chegou num ponto alto que quase gerou morte, mas ele foi causado por uma preferência de um pai e de uma mãe. Essa disputa entre Léia e Raquel foi algo tão pesado, porque, se eu não me engano, quando nasce um dos filhos de Léia, foi justamente um momento de disputa, porque não sei qual, não lembro agora qual que foi o filho de Léia, que ele trouxe uma planta lá, uma raiz. Aí Raquel falou, eu quero essa Raquel, eu quero isso aí, acho que foi Rúben. Ela falou assim, agora você, além de querer meu marido, você ainda quer aqui o que meu filho trouxe? E aí elas negociaram uma noite com Jacó. Foi. Então, para os irmãos verem o ambiente de disputa que Jacó viveu e que ele trouxe para dentro da casa dele. Exato. Então, antes de qualquer situação, antes de para entrar no ponto 2, que seria Deus entra em ação, nós temos esse contexto histórico, tanto para Jacó, como para Esaú, e aí entra Raquel. Raquel está destacando, porque Raquel é a amada. Agora tem um ponto importante. O Jacó transformado, na hora que Raquel faleceu, ele enterrou Raquel por ali mesmo onde ele estava. Mas na hora que Léia faleceu, ele levou Léia para a sepultura da mãe dela, dos parentes. Ou seja, ele honrou ela como a primeira mulher. Então, a gente vai vendo que ao longo do tempo, esses homens foram aprendendo um pouco como lidar com as situações, né? E uma coisa que eu quero destacar em Esaú, no finalzinho do ponto de Esaú, ele fala assim, no entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta à oração de Jacó. Sim. Então, mais um ponto que assim, toda essa confusão só foi resolvida por conta da ação divina sobre eles. E eu quero ressaltar aqui, irmãos, levar isso para a aula, irmãos e irmãs, porque se os alunos estão vivendo, alguém está vivendo algum momento de conflito, é extremamente importante nós confiarmos e entregarmos para Deus, porque assim como Ele trouxe soluções para esse conflito, Ele vai trazer soluções também para o conflito dos nossos alunos, né? Sim. Tem mais algum ponto aqui? Não, irmão, nesse daqui não. Então, entrando no próximo item, que nós temos o encontro entre Jacó e Esaú, e aqui tem Deus entra em ação, Esaú abraça e beija Jacó, e o perdão verdadeiro. Eu queria que o irmão já começasse comentando aqui. Esse daqui, esse ponto de número 1 aqui é fundamental para que o querido professor faça essa aplicação em sala de aula. Porque esse encontro não é um encontro qualquer, irmão. É um encontro que envolve uma reconciliação, tanto cordial de coração, Perfeito, como sentimental, emocional. Por quê, irmão? Antes de comentar, faça essa aplicação. Há pessoas que têm essa reconciliação somente visível, somente por estética, por fora.
mas ele não consegue ter uma reconciliação pelo coração e nem emocional, irmão. Eles vivem juntos, mas sentimentalmente estão separados. Então, esse é o grande problema. Só que o que aconteceu com Jacó, ele nos dá uma lição aqui de amor, de reconciliação, e quem faz isso, a atitude de Jacó, é que realmente quer se reconciliar com aquele que estava separado. E olha só, no ponto de número 1, a gente pode ver que quando Jacó viu o rosto do irmão perto, deixou o seu pequeno grupo para trás, adiantou-se, e o que ele fez? Inclinou-se à terra, 7 vezes até a chegada do irmão. Essa atitude, irmão, não é uma atitude de adoração. O pessoal fala, estava adorando Esaú. Não. É uma atitude de humilhação. Humildade. Aí eu pergunto aos irmãos, o que nós... Claro, irmão, que ninguém é perfeito. Dentro da igreja sempre vai ter problemas, irmão. Dentro da família vai ter problema, dentro da empresa vai ter problema. E quando isso acontecer, quando isso atingir, quais são as atitudes que nós vamos ter, irmão? Porque Jacó falou assim, eu quero a reconciliação. E ele vai se reconciliar, mas para se reconciliar, ele toma uma atitude, ele deixa para trás o primeiro, agora aqui já muda, né, irmão Alexandre? Porque quando ele sabe que o irmão está se aproximando, ele envia famílias, ele divide a família, vai você na frente. Agora, um homem transformado, ele fala, não, fica vocês para trás e eu vou para frente. Olha isso, irmão. Né, irmão Alexandre? Perfeito, uma boa observação. Então, o que acontece? Ele muda o aspecto dele, agora ele começa a trazer responsabilidade para si. E ele, de uma forma humilde, ele toma essa iniciativa, vai em direção a Esaú, e a atitude de humildade transparece, ressalta aos olhos de Esaú. E sabe o que acontece? A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Ô, meu irmão, tem tanta gente, irmão, que tem tantas coisas, mas não tem isso daqui tão simples, né, irmão Alexandre? Eu fico imaginando aqui, olha só, vou só fazer uma aplicação aqui. Gideão, ele foi um homem que lutou, venceu guerras, ele enfrentou exército. Quando ele enfrenta exército, em Juízes, capítulo de número 8, vem as tribos, todas as tribos que não foram junto com ele na luta, ele veio para brigar com Gideão. E chegou e disse, Gideão, por que vocês não chamou a gente? Mas já tinha chamado, viu, irmão Alexandre? Gideão tinha chamado, mas depois da vitória, todo mundo veio e começou, você poderia ter chamado, você chamou o outro, mas não chamou a gente. Eles queriam brigar com Gideão. Gideão, a palavra de Deus diz lá, em Juízes capítulo de número 8, Gideão com palavras de brandura desviou o furor. Aqui a atitude de Jacó desviou o furor. Às vezes, irmão, por mais... você pode ter certeza, você pode ter a certeza daquela situação, você está correto, mas às vezes, irmão, você se humilhar é a melhor saída. É interessante porque, assim, havia uma ameaça para Jacó. Sim. Que era morrer nas mãos de Esaú. Sim. Ao fazer isso, ele fez com que Esaú, na verdade, corresse até ele para o abraçar. E o que o irmão falou é extremamente importante, porque no dia a dia nós temos muitas situações em que a nossa razão deveria prevalecer. Só que a Bíblia nos mostra que em relação a perdão, se alguém realmente a Bíblia não dá nem esse contexto de que alguém foi realmente arrependido.
A Bíblia fala, se veio arrependido até você, perdoa. Perdoa. E os contextos são muito diferentes, né? Você vai apresentar a sua oferta, lembrou que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e conserta. Conserta. Depois quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão quando ele vier a mim? É só 7 vezes no dia? Aí Jesus falou, não, 70 não, 70 vezes 7. Aí são diversas situações em que Jesus ele vai nos mostrando que é extremamente importante e necessário que nós, como crentes, perdoemos. Sim. Perdoemos. E o comentarista deixa muito claro que essa ação de perdoar de Esaú é uma ação divina. Só que se a gente olhar o caminho que Jacó fez, foi interessante. O irmão até acho que comentou um pouquinho aqui, ele mandou presentes. Né? Então chegou lá, daqui a pouco... Eu não falei essa parte. Estava vindo lá 400 homens de guerra, de repente 50 ovelhas. Daqui a pouco 30 vacas. Daqui a pouco 20 camelos. E ele estava indo só encontrando presente. Tudo isso, irmãos, o que eu quero mostrar e o que a lição vai nos mostrando aqui embora Deus tenha a sua ação, nós também temos a nossa. E aqui é importante, Jacó não estava querendo comprar o perdão do irmão. Sim. Mas de alguma forma ele entendia amenizar, que dentro do contexto histórico, era essa a forma de se fazer, de se proceder. Sim. Então, dentro do nosso contexto histórico, ninguém vai sair distribuindo presente para que o outro perdoe. Mas nós precisamos, talvez, chamar o irmão e sentar, vamos conversar, vamos colocar isso aqui em ordem. E esse é um tipo de coisa que nós temos que tratar na hora dos alunos, conversar. Talvez aí, irmão, e aí um cuidado que nós temos que ter, se você sabe que na sua sala tem 2 irmãos ou 2 irmãs que não se falam, eu aconselho a tomar cuidado a forma como você vai apresentar esse contexto, para que não seja uma indireta na sala, né? Sim. Mas que fique claro que como cristãos nós temos que perdoar. Nós temos aqui a parte mais ofendida, em tese, né, que seria Esaú, mas diante daquele contexto, a mão de Deus, a ação de Deus sobre o coração de Esaú, quando ele viu o irmão, eu entendo que a ciência fala que os gêmeos têm uma proximidade, né? Isso. Mas aparentemente Jacó e Esaú nunca viveram essa proximidade. E aqui foi o momento deles sentirem esse amor, né? Porque quando eles chegam, quem beija primeiro é Esaú. E é maravilhoso isso, irmão. A gente está no 2 ou no 3 já? Pode entrar no 3 aí. Aí no 3, irmão, é o perdão verdadeiro. É aquilo que nós falamos no início. Tem pessoas que perdoam do lado de fora, mas tem uma guerra interna de sentimento e cordialmente. Eu fico maravilhado quando Jesus ele conta uma parábola dos 2 servos devedores, em Mateus capítulo 18. Aquilo ali é fantástico, porque enquanto o Senhor perdoa um que tinha uma dívida de 10 mil talentos, ele é perdoado, e o outro que saiu perdoado por 10 mil talentos, ao ver o seu conservo que devia 100 denários, prendeu. E aí o Senhor que perdoou aquilo ficou sabendo e falou: como que pode? Eu te perdoei, mas você não consegue perdoar. E isso é gritante, irmão, nos nossos dias, porque na realidade houve de fato um arrependimento e perdão entre os irmãos. E o que aconteceu, irmão? Olha que interessante que o comentarista colocou aqui. Como seria preciso se hoje os irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó e fossem restaurados
envergonhando o diabo. E somente Deus, Ele pode derramar essa graça e essa necessidade de se unir, irmão Alexandre. Como ele precisa. Eu fico maravilhado quando lá em 1 João escreve a respeito do amor. Se você ama a Deus que não vê, mas aborrece o seu irmão que vê, como que você pode falar que ama o teu irmão? Não ama a Deus, né? Como você pode? E aborrece, e sabe qual é o resultado disso? Você é um assassino. A nossa ação com o nosso próximo, ela diz muito Sim. Quem realmente nós somos, inclusive o nosso relacionamento com Sim. Deus. Né? Essa questão aqui do perdão verdadeiro, irmão, e as mágoas é algo tão sério e tão importante. Quando a gente tem a situação de Abraão e Ló, que a terra fica pequena para eles, e Abraão chama Ló e fala: Ló, nós temos que nos manter em paz. Ou seja, é melhor a gente distante um do outro, Sim. mas o nosso sentimento bem, do que nós dois juntos aqui brigando. Então, nós vamos até entrar um pouquinho, acho que mais para frente, mas é importante que não é o fato de você não ter mais aquela convivência diária que não significa perdão. E eu queria destacar nesse perdão aqui, porque de alguma forma Esaú se sentiu livre daquilo, que ele inclusive ele reconhece que é Jacó que continua a bênção de Deus. Sim. Não ele. E por que eu falo isso, irmãos? Se a gente for em Gênesis capítulo 36, e eu acho isso aqui extremamente importante, Gênesis capítulo 36, nós vamos ler dos versículos 6 ao 8. Gênesis 36, versículos 6 ao 8, diz assim: Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas da sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. Então, veja que ele morava na terra de Canaã. Sim. E foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão. Olha aí. Porque Canaã deveria ser da família de Jacó, não dele. Sim. Então ele percebe isso, ele entende isso, ele aceita isso. Ou seja, toda essa questão, esse perdão aqui foi verdadeiro. Aí ele fala assim, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Ou seja, aqui fica muito claro que ele fala, quem tem que ficar aqui em Canaã é Jacó, não sou eu. Não tem uma disputa, não tem uma nova briga. Ele simplesmente entende isso e fala, estou indo para lá. Então, o perdão verdadeiro nos faz olhar as coisas como elas são. Sim. Agir da forma que nós temos que agir. Porque se ele tivesse falado assim, isso aqui não é meu irmão, não, eu sou primogênito. Ele está achando que só porque eu perdoei ele vai ficar, ele que tem que sair daqui. Não, mas ele entendeu. Isso aqui é uma coisa para a gente pensar, analisar, compreender. Mas isso é verdade, irmão, porque na lógica do Evangelho, até o comentarista coloca no final aqui, ele brigou comigo, ele me desprezou, ele não quer falar comigo, vamos entregar na mão de Deus, deixa isso para lá. Mas quando na verdade o Evangelho é totalmente diferente, irmão. E isso daqui é uma martelada na nossa mente, porque quando na adoração, na entrega de alguma coisa, você vai lembrar, se você sabe que você tem, ou o teu irmão tem alguma coisa, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, meu irmão, e isso daí, Jesus falou isso porque sabe que isso acontece, irmão Alexandre. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e reconcilia-te. O Evangelho é totalmente, quem lê, parece que é disfuncional.
mas na verdade é ortopédico, porque ele vai trazer, irmão, um refrigério na alma. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é ortopédico para a nossa alma. E isso é louvável a Deus. E por isso que o comentarista colocou que o caminho para a reconciliação não é deixa para lá, não é entrega na mão de Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Então, se nós sabemos, se você sabe, se eu sei, né, irmão Alexandre? Então, nós precisamos ir até o ofendido e buscar a reconciliação. Isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha nesse... Eu não acabei no Mateus 18. Versículo 15. Versículo 15. Isso. Olha que isso aqui é interessante, irmãos. Eu não tocando nesse assunto, mas olha como é interessante 18 e 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, conhece o teu irmão. E ele vai falar de um caminho, né? Mas veja, a situação que a Bíblia vai nos trazer que não passa nada. Nós tocamos no assunto de que você vai apresentar e lembra que seu irmão tem uma coisa contra ti. Teoricamente, nesse caso, você foi o ofensor, né? Sim. Aí falou dessa parábola onde o homem não conseguiu retribuir da mesma forma que ele foi retribuído. Mas aqui ele está falando de alguém que é ofendido. Então, o ofendido vai até o ofensor para conversar e tentar ajustar as coisas. Ou seja, o perdão ele tem que acontecer. Seja o ofensor buscar o ofendido, seja o ofendido buscar o ofensor, seja por uma questão de gratidão ou de reciprocidade, porque me perdoar, eu vou perdoar também. E eu marquei um outro versículo aqui, que é 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 4, que ele fala assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Esse versículo também é importante porque se ninguém nunca me retribuiu por nada, Deus já me retribuiu. Então, da mesma forma que Deus agiu na minha vida, eu tenho que agir com o meu próximo. Exatamente. Ou seja, essa questão do perdão não fica nada fora. Exatamente, irmão Alexandre. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele até fala, né, irmão, ele, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois ele, no finalzinho da oração, ele fala que era para a gente amar o quê? Perdoar, né? Perdoar o nosso próximo como aquele que nos tem ofendido. Irmão, é assim, eu vou tratar aquele que me ofendeu da mesma maneira que eu quero ser tratado. E se você quiser ser tratado bem, trata aquele que te ofendeu bem também. A Bíblia nos deixa num negócio bem estreito, né? Esse é o caminho. Entrando aqui no ponto 3, irmãos, a família de Jacó segue seu caminho. Aí nós temos o item 1. Os irmãos se separam. Sim. O item 2, Jacó não retorna para a casa de seu pai. O item 3, Jacó levanta um altar ao Senhor. Nesse item 1, aqui em Gênesis capítulo 33, não no capítulo 36, então quando eles se encontram, então Esaú chama, vamos para essa direção, e Jacó falou, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E ele tomou uma outra direção, uma direção diferente do irmão. Note que os bens deles eram grandes, né? Porque a ponto de chegar no capítulo 36, mesmo eles estando numa terra um pouquinho longe da outra, não cabiam eles. Não cabiam. Então, para você ver a proporção dos bens materiais que eles tinham, né, irmão? E assim, não era 1 quilômetro, era quilômetros de distância, irmão. E reforçando aquilo que a gente acabou de falar,
aqui está escrito assim: o que não podemos é guardar rancor, ressentimentos em nosso coração, ou seja, andar um pouco afastado, porque a gente sabe que entre nós, às vezes a nossa personalidade, tem pessoas que quando não se juntam, Sim. é só briga, né? Mas é importante que não haja ressentimento, porque quando um precisar, o outro tem que estar lá para ajudar, e assim vice-versa. Sim. Esse é o caminho que Deus mostrou. Bom, Wagner, quer comentar um pouquinho do ponto 2 aí, do item 2? Tem um versículo que agora não me lembro, irmão, onde está, mas diz assim: no que for possível, né? Isso. Mantenha a paz entre os irmãos. Você não vai viver em paz, né? Isso é fato sempre, 100%, irmão. Mas no que for possível, mantenha a paz, né? E no ponto de número 2 aqui, Jacó retorna para a casa do pai. E por que retorna? Porque Deus o orienta. Ele não retorna, né? Ele não retorna. Não retorna para a casa do pai. E por que não retorna? Porque Deus já tinha orientado, Deus tinha conversado com ele. E Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai e Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e fez o quê? Instalou-se em Siquém. E por conta disso, irmão, houve então uma consequências ruins. É por isso que a gente fala, né, irmão Alexandre? A gente falou na aula passada. Ele teve um encontro com Deus, mas na sua trajetória nem tudo foi perfeito. Entendeu, irmão? Você tem um encontro com Deus, eu tenho um encontro com Deus, o irmão Alexandre teve um encontro com Deus, porém o que acontece? Há decisões que nos levarão à desobediência a Deus, e isso vai nos trazer tragédias, isso vai nos trazer coisas terríveis. Olha Gênesis 31, 13, e diz assim: eu sou o Deus de Betel. Olha só, ele está fazendo que Jacó lembrasse daquele encontro, irmão, que ele teve em Betel. Onde tu ungiste para mim ali um pilar, e onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai dessa terra para voltar à terra dos teus parentes. E ele não faz isso, irmão. Deus conversou com ele, Deus falou com ele, mas ele não fez. Então observe, irmão, que por mais que ele tenha um encontro, por mais que nós temos um encontro com Deus, por mais que ele faça nos lembrar dos encontros passados que a gente teve com ele, das experiências, mas às vezes a gente vai ter tomado decisões erradas. E foi o que aconteceu com Jacó. Ele tomou decisões completamente erradas. Mas aí, irmãos, aqui é importante, porque quando a gente vai para o item 3, que Jacó levanta um altar ao Senhor, Deus reforça isso aí, né? Sim. Volta lá para Betel e paga o que você está me devendo. Exato. De alguma forma geral. Deus, assim, e ele vai lá, compra um pedaço de terra lá dos filhos de Amor, constrói o altar e põe o nome do altar: Deus, o Deus de Israel. E agora Israel pensa ele não é mais o Deus de Jacó, o enganador, mas o Deus de Israel, o Israel, aquele que é transformado, aquele que agora tem uma marca de que teve encontro com Deus. E aí, nisso, o comentarista está nos mostrando o seguinte: nós temos esse compromisso de sempre ao altar, nós temos esse compromisso de voltar. De alguma forma, Jacó também aprendeu isso com Isaac, né? E Deus o mostra que ele precisa fazer isso. Ele se apresenta, ele ergue esse altar, e o comentarista faz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para nós: você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Sim. Aqui é um caso sério, nós temos que tomar cuidado. Nós vivemos um ambiente, irmãos, muito, eu diria, complicado, porque hoje, além de ser tudo muito fácil, nós temos muitas opções de entretenimento, né?
Nós temos que tomar cuidado para que isso não ocupe o lugar de Deus. Sim, a sociedade hoje está vivendo isso, né, Alexandre? Hoje os altares são levantados até mesmo dentro da igreja. Os adolescentes, de uma forma geral, essas novas gerações, essa questão de filmes, de jogos, é algo que meio que faz parte deles. E muitos deles não conseguem mais ter esse contato com a Bíblia, de buscar. Então é algo que nós temos que, primeiro, a partir de nós, ter esse exemplo e seguir. É algo que nós temos que comentar com os alunos e buscar entender como é que nós estamos, né? Exatamente. Extrair esse item aqui. Exatamente, irmão Alexandre. E esses altares que nos levantam, a gente precisa quebrar, né, irmão? Temos que derrubar os altares. E o que acontece, irmão? Depois, aqui o comentarista até coloca no finalzinho, que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida. E em nossa casa, depois do trágico incidente que envolveu a filha Diná, Jacó foi finalmente a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Quantas consequências nós viveremos para depois tomarmos decisão de voltar, irmão Alexandre? E aqui, irmãos, acho que vale reforçar a misericórdia de Deus para conosco, né? Porque quando ele faz isso, os irmãos depois, dê uma lidinha no capítulo 35, os irmãos vão ver, aquela família que agora trocou as roupas, tirou os deuses, e que tinha acabado de fazer um desastre, né? Mesmo assim, ninguém teve coragem de seguir ou fazer mal àquela família, porque Deus colocou um temor, um terror sobre aquelas pessoas, porque Ele se colocou de novo na mão de Deus, na vontade de Deus. E eu quero aproveitar isso, irmãos, porque muitas das vezes, no nosso dia a dia, nossa forma de ver, muitos alunos devem até estar tristes e falar assim, acho que Deus não tem nada mais comigo, Deus não quer fazer mais nada comigo. Mas esse é um ponto que mostra que Deus quer sim voltar a ter essa comunhão, a restaurar esse ponto de adoração, a restaurar esses altares, porque a partir do momento que nós nos colocamos nas mãos dele, ele volta a se revelar, volta a falar conosco, volta a nos usar. Ele quer fazer isso, mas aí dessa forma ele precisa que nós vamos até o altar. Exatamente. Vamos até o local onde ele nos deixou. Exatamente. E são situações que acontecem em nossa vida que nos apertam e que a gente precisa voltar. Isso aí. Meus irmãos, essa lição um pouquinho mais curta, mas espero que o que a gente tenha comentado aqui possa ajudá-los no preparo da sua aula. Espero que Deus tenha te ajudado, que ao longo desse trimestre, o irmão, os seus alunos possam ter aprendido bastante e que possamos continuar firmes aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a última lição e vamos seguir o próximo trimestre. E espero que Deus continue nos abençoando e vamos juntos fazendo a obra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos.